Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui de novo, novamente, de volta, começando esse ano de 2023. Essa é a nossa primeira live desse ano de 2023. E prometemos ter boas lives e bons assuntos aí no decorrer do ano, tá? Então, é um prazer ter vocês aqui nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E a nossa convidada especial de hoje é a Lilian Fleig, que é a nossa diretora-geral do Praticadamente e que vai compartilhar seu conhecimento, trazendo uma visão sobre o tema hipnose ericksoniana. Ela vai perguntar para você, que eu tenho certeza, se você usa os comandos embutidos e marcações analógicas. Sabe o que é? Está curioso? Tá bom, então fica aqui conosco que já já a Lilian vai explicar e vai falar mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para a nossa palestrante, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Lilian, agora eu passo a palavra para você. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui compartilhando mais conhecimentos, que, na verdade, esse assunto que eu venho trazer é um assunto que, na verdade, eu só estou nomeando algo que acredito que os terapeutas aqui já fazem, né? A hipnose ericksoniana é uma hipnose muito conhecida por todos, né? E se você não conhece, você está começando agora, procure conhecer, porque Milton Erickson, ele é muito conceituado e o modelo dele é muito interessante, principalmente para o que nós chamamos de pessoas resistentes, né? Então, assim, estudem Milton Erickson, que vale a pena. Mas vamos ao que interessa. O que acontece? Eu vejo que as pessoas utilizam muitas técnicas, muitas sugestões e muitas modalidades de hipnose e não sabem o nome ou a origem, né, da onde vem aquilo. E Milton Erickson, ele ensinou vamos dizer assim, duas técnicas que são os comandos embutidos e a marcação analógica. Eu fiz até um roteiro aqui, para que eu não me embole aqui e saia do assunto, com relação a essas duas técnicas que, na verdade, não foi o Milton Erickson que falou assim, não, isso aqui é comando embutido e isso aqui é marcação analógica. Não. Na verdade, quem nomeou foi o Richard Blonder e o John Grinder, que foram lá conhecer a metodologia, como o Milton Erickson trabalhava, e aí eles foram, vamos dizer assim, codificando, né? Através da PNL, ele foi nomeando. Inclusive, eles escreveram 2 livros, vários livros, mas tem 2 livros que abordam bem essas duas técnicas, né? Então, vamos à primeira, que é o comando embutido, que eu tenho certeza que vocês utilizam e já utilizaram muito, tanto na hipnose clínica, na hipnose terapêutica, como na hipnose de rua, né? Que é quando você chega para a pessoa e fala assim, você gostaria de ser hipnotizado de forma lenta ou de forma mais rápida? Veja bem, quando você fala essa frase, você está aí dando um comando embutido. Você vai ser hipnotizado, né? Então, isso daí, essa frase, é uma frase com um comando embutido. Quando você fala assim, você pode relaxar agora, ou daqui a um minuto, ou daqui a 5 minutos, você já está dando um comando para a pessoa relaxar. Então, os comandos embutidos são esses, que acredito que vocês usem vários
desses comandos. Inclusive, eu gostaria até de perguntar aqui se alguém tem alguma outra frase que utiliza. Inclusive, isso é muito utilizado por bons vendedores. Por que bons vendedores? O vendedor ou o garçom, vamos falar assim, né? Ele não chega e fala assim, o senhor quer um chopp? Não, ele fala assim, o senhor quer um chopp claro ou escuro? Ele já vem, você quer claro ou escuro? Quer dizer, você vai tomar o chopp de qualquer jeito. Você vai consumir de qualquer jeito. Então, isso daí, quando você formula essas frases, a Gisele coloca aqui, o bom e famoso comando para a criança. Você prefere tomar banho antes ou depois do jantar? Exatamente. Você sabe que, Gisele, eu sempre usei muito esses comandos aqui em casa. Eu acho que é por isso que eu nunca tive muita resistência com a minha filha. É justamente isso. Isso é um comando muito utilizado por vendedores, por bons educadores. A partir do momento que você sabe formular a frase, o que vai acontecer? Você não vai ter resistência. Você vai justamente conseguir o que você quer de uma forma ou de outra, né? E aí eu pergunto, vou perguntar aqui ao André Vila, que está quietinho ali, escondido, não sei se ele vai responder, se ele vai ouvir. Quando ele, como garçom, ele utilizava porque o André Vila já foi garçom. Você utilizava esse comando? Sim, muito. Na verdade, sem ter o conhecimento. Na verdade, a prática terapêutica, o estudo da terapia veio endossar muitas coisas que eu já usava dentro do trabalho, na venda. Então, às vezes a pessoa chegava e pedia um prato e eu, na maldade mesmo, às vezes era na maldade, para testar, eu sempre solucionava, trazia como opção um segundo prato. Trabalhava num restaurante português, então, às vezes a pessoa sempre vinha e pedia um mesmo tipo de prato. E aí eu falava assim, esse prato é muito bom, né? Mas você já pensou em comer, ao invés de assado, um desfiado no creme de leite, né, gratinado por cima? E aí sempre dava duas, três sugestão. Resumindo, a pessoa acabava indo na sugestão e dificilmente ela iria comer aquilo que ela entrou para comer. Então eu já fazia uma venda casada. A Ou ideia era seja, você sempre é um trazer. excelente, você é um excelente terapeuta por isso, né? Porque você já tem uma bagagem É, de saber sugestionar, né? A de pessoa. lidar com o outro, com a pessoa em si, né? Então ela vinha com uma informação, foi eu que trouxe ela para dentro do restaurante. Eu quero comer a coxinha da padaria Real em Sorocaba, que é famosa. Tá, e a pessoa chega lá com aquela informação. E se eu der mais duas informações, provavelmente eu já vou estar casando mais duas vendas futuras. Eu tô cativando, eu tô fidelizando dentro dessa ideia, dessa prática de indução, mais duas visitas. Então eu sempre tinha isso comigo. Às vezes eu perdia a venda, ao invés de vender um bacalhau, no caso, vendia um prato de sardinha, que também é muito saboroso, não perde na qualidade, mas é um outro tipo de prato, a sardinha portuguesa. Porém, eu sempre dava a dica de várias escolhas. Eu sempre É, aumentava o leque, ou seja, deixava ela acabava perder. a pessoa não deixando de consumir, ela sempre consumia, né? A Gisele falou aqui, ó, peneleiro, que é Paneleiros, ora, cá estou a natural, ou panelar. seja, você já usa PNL naturalmente, assim, né? É, 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 então, essa parte da prática, depois que eu comecei a entender o funcionamento e o que havia por detrás dela, dentro da terapia, ela facilitou demais a ação do redirecionar da atenção. Exatamente. Boa noite a quem está chegando agora, Cláudia, Filar, de Fio, né? Boa noite a vocês. E Jean, né? Então, o que acontece? Nós estamos falando Boa aqui noite. dos comandos embutidos nas sugestões. E, inclusive, esses comandos embutidos, que Erickson utilizava muito e que nós utilizamos, nós começamos a perceber que, através dessas sugestões, nós não temos tantas resistências assim ao lidar com o cliente, porque você já percebe o modo dele,
você percebe o modo que ele vê ou ele age durante a questão que ele está ali, e aí você já formula uma frase para que ele já te responda exatamente o que você quer. Tipo, você, como eu falei anteriormente, você pode relaxar agora ou daqui a 1 minuto, mas continue respirando no seu tempo. E você está fazendo a pessoa relaxar. Né? A pessoa vai indo, né? Você pode escolher fechar os olhos agora ou daqui a pouco e aprofundar cada vez mais. Você está fazendo a pessoa se aprofundar. Então, assim, essa doçura de ir sugestionando, de ir conduzindo, Se né? torna leve. Se torna leve Se e torna aí você leve, educado, perde a gentil. resistência. Justamente, você acaba perdendo a resistência da pessoa, né? Então, esses comandos embutidos, quando você começa a entender eles, você começa a ter um sucesso maior dentro do seu trabalho com a hipnose. Você consegue ter resultados cada vez mais seguros, porque aí a pessoa começa a ter também a confiança na sua condução, porque ela vai tendo, a gente vai aí produzir o loop hipnótico, né? Que a pessoa começa a se sentir bem, e aí ela vai indo, né? Quer dizer, é bem interessante, como o Andréa comentou aqui no chat, você acaba induzindo a pessoa a responder o que você quer. Então, isso aí é uma habilidade muito interessante. Quem tem dificuldade ou que fala assim, mas eu encontro resistência, estude como fazer esses comandos embutidos e você vai ver como você vai ter um sucesso maior, né? Alguém tem algum comando embutido que gosta de falar durante a terapia, assim, que você percebe que a pessoa acaba indo? Se alguém tiver, eu diria, a Gia aqui está contribuindo, eu diria que não é induzir, e sim conduzir. Exatamente. Mas a gente acaba conduzido, né? Mas antes de conduzir, você precisa desassociar a pessoa. Você precisa descolar ela daquele foco que ela está. Você precisa dar uma quebrada no padrão dela, né? Então, quando você faz essas perguntas, você dá um overload de informação e a mente buga e fica mais fácil. Eu acho que é mais ou menos parecido com a história de assistir filme e buscar pipoca na cozinha, beber um gole de água e deixar o controle na pia, não é um negócio mais ou menos assim? Você dá aquela desassociada, a pessoa sai daquela concentração, se é o que eu estou entendendo. Esse comando embutido, na verdade, ele é uma ideia disfarçada. Você está dando ideia para a pessoa e aí a pessoa acaba seguindo a sua ideia, né? Você pode utilizar também na hipnose de rua, quando você fala com a pessoa assim, você já esqueceu o próprio nome? Ou você, como você quer fazer isso? Quando você começa a conversar, né, com a pessoa, diga, Phil. O Phil já teve, já fez isso? A gente faz isso sempre. É engraçado, né, que nós achamos que não fazemos, ou quando nós colocamos assim algumas palavras, nós pensamos, nossa, que coisa incrível, que técnica maravilhosa, mas nós fazemos, e naturalmente nós fazemos isso. E o mais interessante, como o colega falou, fazer uma dissociação, mas de um modo tão natural, e é tão natural para o ser humano, que nós achamos que é uma coisa de outro mundo, né? Então, os comandos embutidos, eles são inerentes à comunicabilidade humana. O que Erickson fazia é aplicar isso e colocar num quadradinho e mostrar, olha, gente, é assim que vocês fazem. Aí você fala, nossa, eu sempre fiz isso. Exatamente. Na hipnose de rua também. Você já esqueceu alguma coisa importante? Você já está induzindo a pessoa a entrar naquele padrão mental, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito eu não faço hipnoterapia, eu faço conversa-terapia, né?
Então, é blá blá terapia. Eu acho que blá blá terapia é uma coisa maravilhosa. Por quê? Você começa de uma tal maneira, por exemplo, eu já converso com o cara, e aí, cara, como é que está? Nossa, muito cansado, dirigi o tempo todo. Falei, puta, cara, não tem coisa mais gostosa que sentar e... Sabe aquele assento que você senta e relaxa e flutua, velho? Não é bom isso, velho? Puta, meu, senta aqui um pouquinho. Olha como é gostoso, sente-se fluir, sente-se relaxar, sente como é bom se soltar. E aí o cara já vai entrando. Entra. Exatamente, exatamente. Você vai, como a Gi falou, você vai conduzir, né? A pessoa vai conduzindo, a pessoa nem percebe, né? E você tem duas formas de conduzir, no caso aí, de acordo com a observação do Richard Blender, né? E o John Grinder, que eles falam. Você pode criar um falso dilema. Você pode relaxar agora ou depois, você está dando um dilema, né? Você pode ser hipnotizado mais rápido ou devagar, como você prefere, você põe um falso dilema. De qualquer jeito a pessoa relaxa, de qualquer jeito ela é hipnotizada, né? Ou então você pode pegar e embutir uma pergunta. Você já esqueceu algo importante? Você já alguma vez teve sucesso com relação a alguma coisa? Então, quando você coloca embute uma ideia, você também consegue, a partir daí, como nós falamos aqui, conduzir o cliente até onde você quer chegar para que ele atinja o estado desejado, né? Então, assim, essa é algo assim como você falou, Phil, é algo que parece algo tão assim, caramba, como é algo maravilhoso, e, no entanto, é algo normal, que nós já fazemos, se você vê no dia a dia, né? E como eu estava falando, os bons educadores também fazem isso. Você quer comer, quer tomar banho agora ou quer tomar banho depois do jantar? Mas você vai tomar banho. Você quer comer... Né? Fala. Eu era o moleque mais feio da minha turma. Tudo bem que eu sou velho e feio, mas naquela época eu era novo, inexperiente e feio. Imagina, né? Aí eu aprendi uma técnica. Eu chegava para mim e falava assim: escuta, você tá afim, você gostaria, você acha mais legal tomar um sorvete ou eu assistir um filme lá no Cine Sol, que era um cinema ridículo? Ela falou: isso é legal, mas se tivesse sorvete seria melhor. Beleza. Você prefere quando? Na sessão da matinê ou na mais tarde? A gente queria que levasse mais tarde. E aí você levava. Em vendas é a mesma coisa, né? Método das perguntas alternadas, método 1902. Fantástico, fantástico. Então você já fazia indução, condução e sugestão já novo. Olha, todo feio, lembra disso, pessoal. Todo feio, ou ele aprende ericksoniana, ou ele tá lascado, gente. Se vira, né? Se vira nos 30. Se vira nos 30 que o André está falando aqui, né? A Gi colocou assim, a hipnose, técnica de partes, talvez você fale para essa pessoa agora tudo que você sempre quis falar. É verdade. Técnica de partes utiliza essa sugestão, né? Esse comando embutido, no caso, né? É bem interessante, né? Então, assim, conforme nós vamos estudando e entendendo e percebendo isso, porque decodificar isso é interessante, porque Milton Erickson ele fazia isso, ele não nomeou, ele não disse que fazia assim, né? Quer dizer, eles que foram lá, o Richard e o Grinder que foram lá, observaram e escreveram sobre isso, né? Então, hoje, os livros que tem falando sobre isso, não foi Erickson que chegou e falou, é assim, né? Isso é bem interessante. Inclusive, Milton Erickson ele escreveu, acho que 1 ou 2 livros, né? Escrito por ele mesmo, acho que o restante, tudo, né? São várias pessoas que escreveram. Então, assim, é bem interessante você começar a estudar e perceber esse padrão, porque você vai começar a ver que realmente não existem pessoas resistentes. Eu acredito que todas as pessoas que normalmente observam isso e vão seguindo isso, elas começam a perceber que quando o cliente vem, a pessoa consegue, de uma forma ou de outra,
hipnotizar, conduzir a pessoa e ter o resultado desejado. Você concorda comigo que acaba caindo nessa situação? Né? Olha só, né? Que eu não quero me meter muito na conversa, porque sou meio palpiteiro, né? Mas é interessante, pessoal. Os ericksonianos podem me xingar, mas vamos lá. O Erickson tinha paralisia, teve poliomielite, se eu não me engano. Ele era do interior, que se falava um inglês arrastado, mas é horrível, né? É pior que o inglês texano, eu acho. Então ele falava, tal. E as pessoas acham que tem que modular exatamente como um cara que teve poliomielite na década de 50, e não precisa, na realidade. Tá? Então, o tom da voz, a forma de falar, é tudo muito interessante, mas o mais importante é a gente aprender a fazer tudo de um jeito natural, espontâneo, cada um na sua forma, né? Mas buscar ser natural. Se você não busca isso, fica uma coisa muito forçada. O problema do pessoal que estuda técnica, vai PNL e tudo mais, saem todos robotizados fazendo a mesma coisa sem colocar o self deles naquilo que está fazendo, sem colocar a essência. Eu diria mais, ainda se conectar com quem você está atendendo. Não só fazer de uma forma natural, mas se conectar, ter empatia, ter aquele rapport, aquela coisa de acolhimento. Mas tem um detalhe, hein, cara? Muitas vezes a confrontativa é fundamental. Eu acredito muitas vezes, o cara chega lá e tal, eu falo, cara, você veio para chorar ou você quer resolver essa bodega, porra? Quando você dá um toque desse no cara, ou na pessoa, de repente, então você tem que saber muito bem isso, se sintonizar com o que a pessoa precisa. Rapport, e ter uma capilaridade para sentir o que a pessoa precisa é fundamental, mas ter várias ferramentas. Eu já vi grandes profissionais, você sabe que eu fiz curso com todos esses caras bonzões por aí, e o que eu já vi, muitos deles se quebrarem quando a pessoa entrou numa abreação, entrou numa circunstância que não era o métier deles, não era o que estavam acostumados, e aí perderam o link da terapia. Até na demonstração, entendeu? Nós temos que ter esse feeling, né? De perceber o momento de ser mais paternal ou mais maternal, né? Agora, mas de qualquer forma, ao você começar a estudar todas essas técnicas, né? Você consegue ter esse termômetro, né? Como você falou, porque se você ficar só pendendo para um lado ou para o outro, você acaba se quebrando, né? A Gi está lembrando aqui que tem um livro do Erickson que é muito, muito bom, que ela disse que é maravilhoso, que é Hipnose Médica e Odontológica, Aplicações Práticas. É bem interessante essa citação aqui, principalmente se a pessoa ela lida com pessoas na área médica, principalmente, porque são as pessoas quando elas estão mais sensíveis, né? Elas estão mais na expectativa, então é bem interessante, é muito boa essa sugestão da Gi. Agora, eu quero lembrar também do famoso tentar, usado pela hipnose, o estudo de hipnose, a hipnose. É esse? É esse aqui. Deixa eu ver se eu mudo, invento a tela. Pera aí, que essa porcaria aqui. É esse aí, hipnose médica? O Fio tá com a capa dele, vê se você consegue mostrar para o pessoal. Eu não sei mudar a tela aqui, virar a tela para baixo, que saco esse tipo de coisa. Mas se você botar na frente, eu acho que dá para ver. Tá aqui a câmerazinha aqui em cima, é isso. Foi, hipnose médica e odontológica, aplicações práticas do Milton Erickson aí, ó. É uma boa sugestão. Esse mesmo, a Gi falou que é esse mesmo. Ele tem várias aplicações práticas, né, Fio? Ele é ótimo. Olha, é o seguinte, quanto mais vocês lerem, mais... Como é que vira a câmera agora? Virei. Quanto mais a gente lê, estuda, dá uma olhadinha. Eu tinha livro aqui, tudo é jeito de hipnose, desde 1800 e pouco. Fio, a Gi tá falando que aceita de presente, se você quiser mandar para ela. Bom. A Joyce está perguntando se tem PDF dele. Não sei se tem. Deve ter, né? PDF desse livro? Não sei. Eu sei que tem do Homem de Fevereiro, tem alguns outros do Erickson, Jeffrey também, né? Tem PDF de montão por aí, né? Agora, desse eu não sei se tem. Não sei também. Não sei. Então, mas voltando lá para lembrar também do pessoal
do hipnose de palco, que eu gosto de trazer sempre, porque eu acho que as duas hipnoses se comunicam de acordo com o cliente que você pega. A hipnose, a street hipnose ou hipnose de palco, ela se comunica com a hipnose clínica, porque dependendo da pessoa, você vai utilizar algumas técnicas e algumas falas, né? Como, por exemplo, tenta fazer isso, né? O tentar, ele dá a ideia de fracasso. Né? Quando você vai e fala lá a pessoa, você tenta soltar a mão quando está fazendo mãos coladas, né? Você tenta soltar a mão e não consegue. Você está dando um comando embutido. E aí a pessoa, ela, né, já tem a ideia de fracasso com relação àquilo, né? E vários outros comandos nesse sentido, né? Fala, Phil. Ai, Deus do céu, eu tenho que, né, eu evito entrar, fico falando Pode demais. falar, não tem problema, que hoje é isso. Quem quiser falar algo interessante, né? Tem o comando dissociativo também, que é, como o colega falou, né? Quando você fala a mão está agora completamente adormecida. Se você falar a sua mão, ferrou, porque aí o cara toma posse daquilo e ele tomou posse dele. Então, Exato. tanto o associativo como o dissociativo são comandos muito importantes. E eu digo mais ainda, hein? Eu creio que todo mundo que faz ericksoniana, nossa, médico, odontológico, não importa, vão para a rua um dia fazer hipnose, street hipnose. Por que isso? Com isso, veja bem, quantas pessoas um hipnólogo, um hipnoterapeuta atende numa semana? Né? Eu te digo que em 6 horas de rua, você coloca 20, 30 pessoas em transe, as induz a transe. E isso é bem interessante. Essa desinibição, essa forma de se soltar é fundamental e dá muita segurança para você. Você está sozinho com um cara que cruza os braços e fala: ninguém me colocou em transe até hoje, vai ser muito difícil isso acontecer. E aí você passando pela experiência da rua, você te fortalece na clínica, né? Muito, muito. A primeira vez que eu vi hipnose de rua, o cara estava fazendo escondido, era década de 79, 78, sei lá quando foi, e foi na Igreja São Judas, num curso de parapsicologia ainda. E eles faziam aquilo como se fosse um grande segredo, uma grande coisa. Hoje, gente, vão para as ruas nos domingos, nos parques, vocês vão ver um monte de rapaz novinho, de 18 anos, fazendo isso. Então, eu sempre aqui eu gosto de falar que eu utilizo, eu quando faço hipnose, né, eu atendo com hipnose clínica, né, a hipnoterapia, como queira, mas eu sempre, dependendo do cliente, eu utilizo algumas técnicas ou algumas sugestões ou algumas coisas da hipnose, do street hipnose. Até mesmo se a pessoa estiver muito tensa, até mesmo para criar, como você falou, o rapport, né? Você fazer o loop também, tudo isso, né? É bem importante. A Joyce está falando assim: tem uns alunos meus para levar para a Paulista. Quando você estará, Phil, lá? A Joyce está falando. Olha, gente, é só me convidar. Assim, desde o dia 2 de janeiro, eu tomei fora de combate, um problema de saúde, tanto é que fico o maior tempo deitado, né? Mas, se Deus quiser, quem sabe eu não vou no domingo. Só me chamar, me convidar e a gente vai. Marcar aí, né? Inclusive, quando os caras dão curso, eles me chamam às vezes, eu adoro ir para ficar na plateia, porque depois eu chego pro cara e falo: olha, eu dou um monte de pitaco, né? De repente, essas coisas. O pessoal, às vezes, nos grupos, eles colocam lá: gente, estou indo para... aí o pessoal marca, né? Tem gente que marca... O Andrei, às vezes, marca no Sul, que ele mora no Sul. O pessoal de São Paulo marca em São Paulo, né? Na Paulista. Então... Aí no Rio tem muita gente também boa, viu? Agora, eu me lembro quando o Pyong foi fazer o primeiro curso dele na Omni, e aquele rapazinho lá, o Jaime, né? Eu chamo de japonês, né? Chamava de japonês. Ele ainda não ele tinha não sei quantos mil seguidores, nem sabia quem era o moleque, não, porque eu não acompanhava essas coisas. E ele falou: nunca ninguém me colocou em transe, nem nada e tal. E eu só conversando com ele na época, as duas mãozinhas dele ficaram lá em cima e não queriam mais abaixar. Então, a gente pode e deve praticar o conversacional com técnicas do Erickson, com as técnicas que vocês acharem melhor, com o pessoal de PNL, mas de um modo sutil, discreto. Sabe, é fantástico fazer isso.
Sabe? Quanto mais a gente pratica isso, nossa, mais domínio nós temos de nós mesmos. É verdade. E o que acontece? Você aprende também na hipnose de rua a outra técnica que eu citei aqui no início, que é a marcação analógica. Porque a marcação analógica que o Erickson utilizava, ele simplesmente alterava o tom da voz, ou a forma de falar. Porque a marcação analógica ela tem essa característica, você alterar dentro da frase algumas palavras do tom da tua voz ou a forma de falar, ou simplesmente você tocar na pessoa no momento que você fala determinadas palavras, que aí cria uma marcação sinestésica. Então, por exemplo, quando você muda o tom da voz ao falar uma frase, por exemplo, todas as pessoas têm habilidades de encontrar os recursos que precisam para alcançar seus objetivos. Então, eu mudei meu modo de falar, encontrar os recursos que precisam. Eu estou enfatizando. Então, aquilo chama atenção quando você muda o tom de voz. Então, isso a gente chama de marcação analógica. Ou então, quando você utiliza, você vai identificar muito quando você utiliza a metáfora. Quando você fala, por exemplo, vamos dizer assim, o carro está sem combustível e ele não consegue se locomover devido a isso. Você pode usar isso aí dentro de, fazendo uma analogia, uma pessoa que ela não está comendo, por isso que ela não consegue caminhar, né? Então, quando você começa a fazer essa analogia, que é muito utilizada na metáfora, é o que eles chamam de marcação analógica. É quando você enfatiza uma frase ou você faz uma relação, uma analogia com alguns comandos, né? Isso aí a gente vai utilizar isso muito como eu te falei, na metáfora, né? Se você disser para o cliente assim, ele vive como um pássaro engaiolado. Como é que é essa gaiola que está prendendo ele? Você pode fazer com que o cliente ele faça essa associação, essa analogia, e aí na mente dele, o Erickson usava muitas analogias. Tem uma analogia, eu não sei se eu vou lembrar agora, que ele utilizou para criança que tinha enurese noturna. E ele utiliza ali a analogia com relação a um arqueiro, que quando ele utiliza o arco e flecha para olhar a mira, a pupila dos olhos dele aumenta e dilata. Com essa metáfora, o menino ele resolveu o problema da enurese dele, né? Então, são associações, né? A Joyce está falando, eu conheci por modulação de voz. Então, a modulação de voz, ela é uma marcação analógica. Ela faz parte, marcação de voz, eu até coloquei aqui para não esquecer, é a marcação de voz, a parte sinestésica é o toque. Vamos supor, você está falando com a pessoa e você toca ela. Toda vez que você toca, em determinadas situações, ela tem uma reação. Quando você toca com relação a uma palavra. Por exemplo, eu vou contar quando nós fazemos a regressão, tem gente que utiliza. Eu estou falando agora com fulano, com menino, agora eu estou falando com adulto. Toda vez que eu falo com menino, eu estou tocando no ombro. Aí tem um momento que você não fala mais o menino, você vai e toca no ombro. Isso aí você está fazendo uma marcação na pessoa, marcação sinestésica. Tá? Então, assim, eu não sei se todos aqui, eu acredito que sim, que todos trabalhem em regressão, né? Eu estou falando, né? Mas se você não trabalha, se você lê e estudar, você vai perceber que os comandos, quando você está conduzindo uma pessoa na regressão, você utiliza
presencialmente isso, né? Online utiliza de outra forma. A terapia de partes também você pode utilizar essa marcação. E aí o nome disso é marcação analógica. Também quando você coloca o tom de voz mais alto ou mais baixo, quando você modula a voz, né? Isso tudo ela conheceu ali, sim. Eu ia sempre no Clube Holmes na época do Sayuri Wender. Você conhece o Irmo, o Fio que deve saber, né? O Wender é um casal lindo, né? Um casal lindo. Né? Um detalhe, uma frase. Por exemplo, você falou do tom de voz, né? Uma mesma frase, acompanhada do olhar certo, do tom certo, você pode mudar. Por exemplo, vamos lá. Posso dar um exemplo? Pode. Vamos lá. Se eu falar, por exemplo, assim, eu não disse que você roubou. Outro. Eu não disse que você roubou. Eu não disse que você roubou. Você Exato. vê, são 3 ênfases que vão dizer que você pode ter roubado ou não, que eu falei ou outra pessoa falou. Então, de repente, uma mesma frase. O que é legal? Conversar com a pessoa, por exemplo, vou contar assim como eu faço rapidamente. O cara vem aqui, começa a bater papo, só que o meu papo, eu já sei mais ou menos o que eu quero que ele se permita se liberar. Então, às vezes, eu conto um caso meu, um caso de um conhecido, um caso que eu alinhavo na hora, e aí eu vou e jogo isso aí e deixo lá, e vou para outro assunto. E volto lá, e deixo para outros assuntos. Mas aqui já entrou no conceito da pessoa. E na hora que eu solto o tom de voz, um toquezinho, um pequeno toque, acabou. Ele vai fundo, ele entra. E aí ele se libera e se permite. Exatamente, é exatamente isso que você consegue com essa marcação. Você consegue melhorar a sua condução, né? Você consegue um resultado somente modificando a voz ou dando um toque, né? Bom exemplo. Lília, no Nordeste, por exemplo, tem quando eu fui para Fortaleza, fiquei encantado com a linguagem do nordestino. E uma das coisas que me chama muita atenção é quando eles falam assim: pense numa pessoa bruta, ou pense numa pessoa engraçada, né? Quando você está conversando com alguém e você fala isso, pense numa pessoa bruta, porque ele vai falar sobre uma pessoa bruta. Então, ele manda você pensar numa pessoa bruta para você ter uma ideia do que ele vai falar sobre. Né? Então, é o típico artifício que você vê na hipnose ericksoniana sendo aplicada popularmente lá. Né? E é muito, muito interessante você olhar o povo falando, somente algumas regiões, e você percebe essas colocações que você pode usar depois na clínica. Né? Exatamente. Porque você não sabe... Porque, assim, na ericksoniana, você dá as lacunas para a pessoa preencher e achar que foi você que acertou. Exatamente. Você simplesmente, como nós estávamos falando no início, você vai conduzindo, e hipnose não é isso, gente? Hipnose é o quê? Que a gente fala sempre, né? A condução. É uma dos itens importantes na hipnose, é você saber conduzir a pessoa para ela chegar no estado ou no objetivo desejado, né? E o Erickson, ele fazia isso, ele tinha muito sucesso porque ele simplesmente fazia algo natural, né? Isso. Natural como você conduzir uma criança. Como é que você consegue educar uma criança sem atrito? Quando você justamente sabe utilizar essas palavras. Você sabe fazer ela ter uma escolha dentro do que você quer, você coloca um comando embutido dentro do que você quer, e a coisa... Você faz com o teu cliente isso, né? É bem interessante. O Fio estava falando aí, né? Um abraço, Fio, bom te ver por aqui. É o seguinte, quando você pega, por exemplo, o treino leva a você ficar cada vez mais natural no ato de agir. Né? Então, assim, quando você começa a conversar e você está treinando a sua conversa, no começo vai ficar meio
texto pronto, mas depois que você vai fazendo isso, você vai adquirindo o seu jeito de fazer aquele texto pronto e fica mais natural. E quanto mais natural, mais funcional, né? É a mesma coisa na hipnose não verbal da prosêmica. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em se aproximar do outro, né? E assim, é tão simples isso, porque você pode usar de N artifícios para se aproximar, né? Desde que você, os maiores especialistas nisso são aquelas pessoas que, quando você assiste aqueles vídeos americanos da pessoa que ela põe a mão num lugar, tira um garfo do bolso da pessoa, a hora que a pessoa vê que tirou um garfo do bolso dela, ela já pegou o relógio dela e já está mostrando o relógio, a hora que ela vê o relógio, ela está tirando do bolso Pickpocket. Isso. Aquilo ali é uma aula de prosêmica. Exatamente. E é interessante que, como você falou, tudo é treino, né? É como nós estávamos comentando aqui. Uma boa tática é você ir praticar na hipnose de rua para você ter a desenvoltura e a segurança. Porque você, na rua, você está com outros, normalmente você está com outros colegas que trabalham com a hipnose, né? E aí um acaba de uma forma ou de outra ajudando o outro. E quando você está na clínica, você está sozinho, com o teu cliente. E você tem que ter um jogo de cintura, né? Olívia, é igual ao cara que aprende durante toda a vida, ele é o melhor cara que soca no boxe. Aí ele pega um cara de jiu-jitsu que derruba ele no chão. Então, a terapia em si é o MMA, é o octágono. Você vai ter que usar tudo, até dedo no olho, se for o caso. Para isso, tem que aprender tudo. O problema todo, muitas vezes, que a gente está falando da ericksoniana, é que o pessoal cria modelos e não coloca o self dele lá dentro, né? O que eu sugiro para todo mundo? Gravem a si mesmos. Gravem quando vocês estão conversando com amigos, com parentes, com WhatsApp. Eu, por exemplo, detesto escrever, então vivo mandando mensagem de voz. Cada vez que eu escuto minha voz, eu falo, puta, que cara ridículo, meu. E aí eu vou vendo. E esse gravar a própria sessão e ouvir depois, criticamente, analiticamente, é fundamental para nós podermos entender qual o momento que o meu tom de voz, né? Sabe, por exemplo, tem gente que tem a voz muito anasalada e não consegue falar direito, e aí fala assim, entendeu? Se você fala assim, o que você faz? Vai treinando, até entender, botando a mão no peito para sentir de onde está sendo a emoção, a voz, a energia. Porque como tudo é onda, voz e som é onda, e nós nos comunicamos através de ondas também, nós temos que trabalhar esse detalhe. E as pessoas não sabem disso. O Erickson era fascinante, porque ele pegou tudo que ele tinha de mais negativo, de pior, de mais restritivo para um terapeuta e transformou com sucesso, porque ele conhecia a si próprio. Exatamente. Isso que você falou é muito importante. Sabe o que acontece, o Fio, que eu percebo? É que você tem que ir se modificando, se superando, se aperfeiçoando. Eu conheço, inclusive, já conversei com algumas pessoas que começaram na hipnose e tinham problemas de dificuldade de dicção, de falar, e elas foram treinando e elas ficaram excelentes, porque a hipnose, né? Você vai treinando e vai se aperfeiçoando, ela nos proporciona essa coisa boa, que é se superar, né? E também a percepção que nós vamos criando de que cada ser humano, ele é um, e ele é único. Então, quando você sabe um arsenal, como você falou, quando você sabe várias técnicas, terapias, modos e formas, e que você está lá com o seu cliente, você consegue acessar aonde é necessário, da forma adequada para aquele cliente, para ter o resultado. Porque você não sabe se aquela queixa, o que é aquela queixa. O Erickson, ele tinha essa mágica, vamos dizer. Erickson, ele pegava a pessoa, como eu comentei antes, o menino tinha enurese. Ele pegou e falou do arco e flecha, que quando você mira, quando o arqueiro mira o alvo, a pupila dele se dilata ou estreita de acordo com a necessidade. Então, assim, você perceber que cada pessoa é uma coisa, é uma situação, e você utilizar, como você falou, a pessoa tem uma abreação, como é que você vai agir? Então, você está preparado para o atendimento, é através disso, é através do conhecimento. Por exemplo, esse assunto que eu trouxe hoje, quando eu falei assim,
Vou falar sobre comandos embutidos e marcação analógica. Todo mundo falou assim, nossa, o que é isso? E todo mundo usa. Todo hipnoterapeuta usa. A pessoa que está lá fazendo hipnose de rua, ele usa. Só que ele não utilizava o nome, ele não pensava no nome. Então, quando você começa a estudar e entender o que você faz, você fica melhor nisso. Então, a minha proposta é essa, é nós começarmos a ver o nosso proceder no trabalho e entendermos e como foram lá o Richard e o John e modularam e decodificaram o que Erickson fazia. Então, nós olharmos para nosso trabalho, olhar para o trabalho dos outros e começar a fazer essa modulação para ficarmos cada vez melhor não só conosco, mas com os outros também. Porque quando você melhora com você está melhorando também o seu trabalho, né? Trabalhando melhor e tendo resultados melhores, né? Eu tenho a metáfora do Erickson aqui. Vou gastar 1 minuto para você ler. Você quer que eu possa passar para você ler? Ou quer que eu leia? Pode ler. Pode ler, que aí a gente finaliza depois, que eu acho que eu já estou quase tendo 1 hora para o pessoal não ficar cansado aqui. Você quer que eu fale meio assim com o Erickson? Não precisa falar tipo o Erickson, não. Pode falar do seu jeito. Então, vamos lá. É o seguinte, esse texto foi escrito por um cara chamado David Cordon depois, tá? Um dia, quando eu voltava da escola, passou acelerado pelo nosso grupo um cavalo em fuga, com sua rédea pendurada, em direção às terras de um fazendeiro, procurando por um pouco d'água. O cavalo estava transpirando muito, e o fazendeiro não reconheceu como sendo dele, de modo que nós o encurralamos. Eu saltei no dorso do cavalo, uma vez que eu tinha as rédeas, eu as peguei e disse um vigoroso "Iá!", direcionando-o para a estrada. Eu sabia que o cavalo voltaria à direção certa. Eu não sabia qual era a direção. E o cavalo trotava e galopava. De vez em quando, ele esquecia que estava num... Assim, de repente, peraí, de vez em quando, eu esqueci meu óculos. De vez em quando, ele esquecia que estava na estrada e escapava para o pasto. Assim, eu puxava um pouco e chamava sua atenção para o fato da estrada ser o local onde ele supostamente deveria estar. E, finalmente, cerca de 6 quilômetros de onde eu o abordara, ele se virou para um terreno de fazenda e o fazendeiro disse: "Ah, então é assim que a criatura voltou. Onde você o encontrou?" Eu respondi: "A cerca de 6 quilômetros daqui." "Como é que você sabia que ele deveria vir para cá?" Eu disse: "Eu não sabia. O cavalo sabia. Tudo que eu fiz foi manter sua atenção na estrada." Eu acho que essa é a maneira de fazer psicoterapia. O Milton Érico relatou isso por Gordon em 78. Tá? Deu para entender? Perfeito. Deu para entender, perfeito. Eu pensei, engraçado que você trouxe exatamente um texto que eu pensei em trazer, depois eu pensei assim, será que eu vou estar exagerando nos textos? Só tem um detalhe, né? É lindo. Só tem um detalhe. Naquele tempo, as pessoas ficavam, elas tinham, porque assim, cada geração, gente, temos que entender que ela tem uma vocação, tá? Ela é doutrinada por algo. Por exemplo, a geração até os anos 50, antes do advento da televisão, eles ouviam, então eles ficavam horas assistindo discursos, grandes pronunciamentos, grandes debates, horas e horas, ouvindo música no rádio. Então, o texto, as palavras, a forma como o Erickson fazia naquela época, se adequava para aquela época. Com o advento da televisão e hoje, com a aceleração que existe pela internet, tais textos, eles devem ser adaptados aos que estão ouvindo hoje em dia. Se você vai contar essa história da maneira como eu li, desculpa, não vai dar liga. Temos que adaptar, entende? Então, cada geração tem uma forma de captar, de entender, de assimilar. E nós temos que entender. Eu estou falando com um cara de 60 anos, extremamente culto. Estou falando com uma pessoa de 70 anos, extremamente culta, que foi criada lá na base dos livros. Então, com esse cara, eu tenho que saber como me comunicar. Pega um moleque, nós vai, nós fui, nós fica. Então, tem que falar isso também, mano. Entende mais ou menos isso? Concorda? Exatamente isso. Isso daí que você falou é o rapport, né? É você pegar e se modular o que o cliente, como o cliente é. Às vezes é um cliente que ele não tem paciência, inclusive a maioria das pessoas hoje está tudo no texto curto, no vídeo pequeno, então você não pode vir com um texto, algo muito longo. Inclusive,
a tua própria condução hipnótica. Às vezes você vai fazer uma indução e uma condução tão longa que fica cansativa, a pessoa, por mais que goste, ela fica depois cansada, parece que ela perdeu tempo, né? Eu já andei percebendo isso. Então você tem que ver qual é o tipo de cliente que você tem, se ele é um cliente mais ansioso, se ele é um cliente mais tranquilo, e conduzi-lo de acordo com o que se apresenta, né? Mas, Fio, adorei a sua contribuição, hein? Esse texto aí realmente foi um excelente exemplo, né? Agora, bem, eu pergunto se alguém quer contribuir com mais alguma coisa, se alguém quer comentar alguma coisa, o que vocês acharam, porque aí eu vou encerrar. Poxa. Vou encerrar porque já falei pra caramba, e minha intenção foi somente essa, trazer algo conhecido com um nome que alguns não tinham percebido que sabiam, para ver como é que a gente sabe coisa, hein? Então, eu agradeço a todos a presença, agradeço muito a sua contribuição, que você ajudou muito, André, Irmo, Gi, todos ajudaram, até mesmo a Joyce, obrigada, é só mesmo nomenclatura, exatamente, Joyce. Então, para ver como a gente já sabe bastante coisa, né? Eu agradeço a todos, afinal de contas, já passei aqui da minha hora, muito obrigada a todos, eu vou passar para o Andréia, e nos encontramos mais à frente com outros temas aí. Andréia, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigadão, gente. Boa noite. Então é o seguinte, pessoal, podem ficar aí. Se vocês quiserem, a gente pode fazer o pós, mas eu preciso fechar aqui a nossa live de hoje e depois a gente vai lançar lá no YouTube, tá? Então, pessoal, estamos então encerrando a live de hoje, que foi mais uma aula sensacional, muito esclarecedora que tivemos. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber pelo Instagram, né, os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos aqui, ao Ricardo, a Ceci, a Márcia, a Gisele, ao Isaías, a Selma, o Pio, o André, o Irmo, e aqueles que estavam aqui também, né, e já saíram, e a você, a nossa convidada de hoje, nossa diretora aqui do Praticadamente, e a você também que está aí nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então, dê o seu like, compartilhe, para que o canal cresça cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente, e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!